Então vamos lá para a correção do caderno de artes, o 8º ano, onde nós falamos um pouquinho, sobre a questão dos patrimônios culturais, como se dá, o que é esse patrimônio cultural. Então a gente precisa entender, um pouquinho desse patrimônio. Primeiro, a gente precisa saber que esse patrimônio, ele é dividido em patrimônio imaterial e imaterial, e esse patrimônio ele precisa, na verdade, ser valorizado, porque na verdade é tudo aquilo que vem lá do antepassado, passando de geração em geração. Então a gente precisa estar, através de pesquisa, através de fotos, estar conhecendo algumas manifestações que são consideradas como patrimônio, cultural. Então a gente precisa estar cuidando, estar valorizando, preservando, toda essa parte da cultura, que já é uma parte tradicional e, além de ser também popular brasileira. Então, o nosso assunto ele vem falando sobre essas manifestações culturais. E a primeira pergunta vem pedindo um conceito, ou seja, o que é, como é definido o patrimônio cultural. Então, significa dizer que é um conjunto, de bens, que seja ele de tradições materiais ou imateriais. Então, para valorizar, é preciso conhecer a cultura e a produção artística brasileira regional. Então, a gente precisa ter certo cuidado, estar buscando valorizar essa cultura. Então, para garantir a preservação da identidade cultural, e artísticas espalhadas por todas as regiões do país, nós precisamos entender que esse reconhecimento é preciso ser feito, porque a gente precisa estar valorizando esses patrimônios que já lá do antepassado. Então, o que significa reconhecer, ou o reconhecimento da preservação da identidade cultural? Significa dizer que nós precisamos valorizar essas tradições e essas crenças já existentes há milhares e milhões de anos. Então, o que significa, na verdade, ou quais são as manifestações reconhecidas como patrimônios culturais? Nós temos aí como a congada, nós temos aí o tambor de crioula, a marujada, o coco do Nordeste, são alguns desses patrimônios culturais existentes, E aí a gente vai poder ver qual é a relação, ou o que é que difere, esses 4 patrimônios culturais. Nós temos aí tambor de crioula, congada, marujada e o coco do Nordeste. Então, a numeração ficou 2, 4, 3, 1, falando que primeiro nós descrevemos congada, que essa celebração, ela ocorre em diversas regiões do Brasil e, além de influências de religiões de matriz africana e católica, existe desde o século XVII. Então, essa congada são considerados patrimônio imaterial brasileiro. E nós temos aí também, número 4. O número 4 fala do coco do Nordeste. Então, esse coco ele apresenta formatos e nomes variados, dependendo, dos elementos que o acompanham, como os instrumentos. Então, esse mesmo coco do Nordeste, ele é apresentado em várias épocas do ano e em períodos de festa junina. E a questão aí de número 3. O número 3 fala de quê? Da marujada. Essa marujada também, geralmente são personagens que vestem roupas brancas, com detalhes em azul, vermelho, amarelo, que são parecidos com os uniformes dos marinheiros. Então, aí nós temos agora o número 1. O número 1 fala do tambor de crioula, que também ele é praticado como divertimento e manifestação religiosa, como danças, cantos e o próprio batuque. E aí também, ele é lá do Maranhão. E o que seria também a questão do Tesouro Nacional? Seria toda a manifestação, cultural tradicional e popular de um país que deve ser valorizada e protegida. E isso aí também, quando nós falamos desse Tesouro Nacional, nós estamos dizendo que existe, um documento que é produzido na 25ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação,
né, que no caso é a Unesco, realizada em 1989. Então, de acordo com eles, os estados ou membros devem atender às recomendações para a salvaguarda da cultura tradicional. Então, nós estamos falando de uma valorização que é preciso ser feita quando nós falamos desse tesouro, e a Unesco é responsável também em estar guiando, em estar organizando ou estar cuidando desses patrimônios. Nós temos aqui teatro de bonecos. O que é isso? O teatro de bonecos, na verdade, é o quê? É a manifestação ocorrida, né, e cultural presente em grande parte do nosso país, do nosso Brasil. Mas ela se difundiu, ou seja, ela tem a maior parte de envolvimento no Nordeste brasileiro, né, aonde a gente pode estar observando. E dentro desse contexto do teatro de boneco, nós temos os mamulengos, né, aonde os mestres mamulegueiros, né, eles aprendem a arte assistindo às apresentações e desenvolvem o seu próprio jeito, ou seja, eles são bonecos feitos até mesmo, né, para contar história de determinado local, né, um tipo de teatro onde os personagens são bonecos que falam, dançam, fazem piada e também brigam. Então a gente pode ver que são bonecos que são manuseados principalmente com pedaços de arames, né? E aonde tem como objetivo principal falar da diversão, fazer as pessoas rirem, e eles acontecem em ambientes diferentes, ou seja, em praças, ruas, comércios, sítios, casas, entre outros locais que ele pode estar acontecendo. Então, esses espetáculos, né, desses bonecos que falam, que são chamados bonecos, teatros de boneco, né, eles possuem roteiro acrescidos de improvisos e conta diretamente com a participação do público. Então, ele é manuseado, feito aí através, né, de arames, para dar o seu formato chamado de teatro de boneco. E aí também o teatro de boneco, além de ser um gênero teatral, né, já existente há muito tempo, né, na Idade Média, ele era bastante apreciado pela realeza. Então aí a gente vai poder falar um pouquinho, né, conhecer um pouquinho sobre, né, esse teatro de boneco, né, que pode acontecer em qualquer local, em diferentes ambientes.